Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando de Gestão com o Professor Henrique. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui. Especial porque eu conheço há muito tempo e especial porque ele está numa posição hoje que eu diria ele está caminhando para o sucesso, se já não está no sucesso, né, Wagner? Eu acredito que é isso, estamos caminhando para lá. A É, gente nunca sabe exatamente quando chegou no sucesso, né? exatamente, nunca sabe, porque a gente É, sempre tem que buscar o sucesso, isso, né? E exatamente. o Wagner ele é sócio-diretor da Apex, uma empresa com uma visão inovadora sobre investimentos regionais. E o meu propósito aqui com ele hoje é ele contar a história dele e mostrar como ele chegou onde ele está hoje. Seja muito bem-vindo, Obrigado, então. Henrique. É um prazer estar aqui. Prazer te ver e bater um Opa, papo contigo. sim. E a Apex, o que é a Apex? A Apex, que não é, o pessoal às vezes confunde com a Apex Brasil, que é uma agência do governo. A nossa empresa se chama Apex Partners. É uma empresa do mercado financeiro. A gente define como uma plataforma de serviços financeiros completos, adaptado às características locais onde a gente está presente. Por Certo. que isso? Porque o nosso propósito é desenvolver os ecossistemas regionais brasileiros e, com isso, ajudar no desenvolvimento sustentável do Brasil. Por isso, Perfeito. essa adaptação, essa plataforma completa, né? Tudo isso através do mercado de capitais. Sim, para quem não entende, o que é uma plataforma? Uma plataforma é onde eu consigo fazer vários tipos de transações diferentes no mercado financeiro, né? Sim, Os nossos stakeholders, os nossos clientes, parceiros, conseguem se beneficiar do nosso expertise em diferentes áreas. Então, eu consigo certo. tanto emitir uma dívida, quanto investir num negócio imobiliário, quando oferecer para o meu cliente um CDB que está ali no banco BTG, que é o nosso parceiro, Ok, quanto oferecer um investimento internacional para ele, um planejamento para um caso de algum cliente que queira trabalhar com uma fusão e aquisição, uma sucessão da perfeito. empresa. Então, são serviços completos que a gente define como uma plataforma de serviço. Ok. O cliente pode acessar todos eles ou apenas um, aquilo que é a necessidade O do que é a cliente. necessidade dele. E Né? vocês acabam abraçando o cliente no que ele precisa. Tá, precisou, por exemplo, da aquisição. Por princípio, aí vocês já entram com outras ferramentas, com outros apoios, outras orientações Total. para melhorar esse negócio. É. Eu diria, nós somos um time multidisciplinar, hoje a empresa tem um quadro já grande, não que a gente meça como um critério de sucesso do negócio a quantidade de pessoas que a gente tem, mas a Sim, qualidade das pessoas que a gente tem. A gente tem um time hoje perfeito. multidisciplinar de mais de 200 pessoas com diferentes expertises. Sim, Então, o trabalho começa muito com o nosso time comercial entender, se conectar e entender o máximo possível o cliente. certo. Então, é a partir de entender o cliente, nesse caso que você está falando, Sim, um cliente PJ, né, uma certo. empresa, é entender o momento que aquela empresa está, que os fundadores da empresa estão, né? Sim, Essa empresa está pensando num sócio, está precisando levantar um capital para expansão, está pensando em se desfazer do negócio porque não tem sucessão. sim, Cada empresa tem uma história diferente. Quando certo. eu entendo isso, eu posso trazer as pessoas certas dentro do nosso time para ajudar esse cliente no objetivo dele. Certo. E hoje a PEC está entre as maiores do BTG, né? Nós estamos no top 5 ali de escritórios do BTG, mas a assessoria de investimentos que a gente tem com o BTG inclusive é nosso sócio minoritário, mas nós usamos a plataforma do BTG Sim, para investimentos, porém não é este o principal negócio ou o único negócio da empresa. Nós perfeito. temos 4 grandes áreas de negócio, então além de eu ter todas as soluções de investimento para os meus clientes, pessoa Sim, física e jurídica, eu tenho a área de M&A, que é uma área que a gente tem internamente, eu tenho a área de investimentos imobiliários regionais, que nós entramos de sócios que em legal. empreendimentos imobiliários. Aqui em Londrina, por exemplo, nós estamos com 2 empreendimentos que a gente estruturou o investimento para os nossos clientes, principalmente os próprios clientes de Londrina, poderem Certo. investir o seu capital num negócio aqui na cidade e fazer a roda do desenvolvimento, Sim, né? Além de oferir o resultado, obviamente, ninguém está certo, fazendo isso por altruísmo, mas ele se beneficia indiretamente hoje de uma segunda derivada certo.
que é o contribuir para o desenvolvimento regional. Perfeito. Tá certo? Então, além do que tem na plataforma do BTG de assessoria, nós temos várias outras áreas de negócio, inclusive uma área de comunicação e dados, que a gente faz eventos em Nova York, etc., São Paulo, Por sinal, Brasil. parabéns. Eu fui em alguns eventos de vocês. A informação, como ela é colocada, como ela é apresentada, é sensacional. Deixa bem claro. Eu fui numa sobre negócios imobiliários mesmo. Foi Esse ano. Sim. Aqui no Shopping Aurora. Foi no Shopping Aurora. Parabéns pelo evento. Eu acredito que em Londrina ninguém faça um evento como de ter como é que fala? A repetição desse evento, a frequência do evento e a qualidade do evento. Então, eu acho que o grande sucesso dos eventos que a gente realiza, que é o nosso time de eventos, que é um time dedicado a isso, a gente tem lá jornalistas e a gente tem um instituto de pesquisa dentro da empresa, isso é sensacional, que ajuda muito na construção dos dados e das informações. Eu brinco assim, que a Futura, que é o instituto de pesquisa que faz parte do nosso grupo, a Futura tem mais de 30 anos, a Apex adquiriu a Futura há 3 anos atrás, alguma coisa assim. E a Futura, ela trabalha com a matéria-prima para o tomador de decisão. Não tenha dúvida nenhuma. Que é o dado e a informação, a inteligência do dado. Então, ela pauta muito os nossos eventos. Olha, com a Futura, que faz também pesquisas políticas, mas... eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com alguns painéis que foram apresentados. Tipo, coisa que você fala, não é mesmo? E que você nem percebe e está lá e vocês conseguem linkar isso de uma maneira bem bacana. Porque a gente sempre faz esse link na própria discussão interna da empresa, né? Eu trago expertise desse time técnico que a gente tem na Futura, com muita experiência de várias áreas holísticas, né? Dentro da economia, da política, da macroeconomia. E eu trago para um olhar regional com o nosso time regional. No caso, aqui em Londrina, com o nosso time aqui de Londrina, o que interessa para esse público aqui em Londrina. Quando eu vou fazer no Rio Grande do Sul, onde a gente tem sócios lá, vai ser provavelmente alguma adaptação ao que os nossos sócios lá entendem que faz sentido com aquele público e assim por diante. Sim. E quando eu até comentei da inovação, de um pensamento inovador, o que levou, quem teve olho para essa questão da visão do investimento regional? Olha, como é que foi? Como é que aconteceu isso? Eu acho que eu tenho que contar um pouco a história de como a gente aqui em Londrina, né, a minha empresa, com os meus sócios aqui em Londrina, nos juntamos à Apex há 2 anos e meio atrás. Certo. Dezembro de 2023. Dezembro de 2022, desculpa. Nós estávamos no mercado financeiro com a Forever Capital, que é uma empresa já dentro da plataforma do BTG, certo. Voltada para investimentos, mas com muita vontade de trazer também os investimentos imobiliários, principalmente. A gente tinha um time já de emissão de dívida, de ajudar os clientes em emissão e captação no mercado, mas a gente queria também trazer o investimento imobiliário real, de fato, no tijolo, onde o cara pudesse ver. E tinha já o pessoal da Apex lá no Espírito Santo. E Londrina é uma escolha, sensacional para isso, né? Total. Para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário de Londrina é diferenciado, eu diria. Eu não conheço, talvez seja ignorância minha, mas eu não conheço uma cidade do interior do Brasil que tenha o nível de construção civil dado muito pelas empresas de construção civil, as imobiliárias, os corretores, o nível de engenheiros de várias especialidades diferentes dentro da engenharia que Londrina proporciona no mercado. Às vezes quem está aqui não tem noção, mas eu não conheço uma outra cidade do interior do Brasil que tenha esse mesmo nível. Tá certo? Então o londrinense gosta de investir no mercado imobiliário. Londrina é uma região que tem um link, né, como todos nós sabemos, muito grande com o agronegócio. Tá certo? Mas você, por ser uma cidade muito agradável para se morar, para se viver, tem uma boa qualidade de vida, tem uma grande região metropolitana aqui que está muito ligada ao agro. Inclusive tem muita gente aqui que tem negócios até fora do estado no agro, mas querem estar morando aqui. E eles investem maciçamente no mercado imobiliário londrinense,
que tem números muito expressivos para uma cidade do interior. Entendeu? Sim. E aí vocês começaram a pensar e encontraram E os aí o associados. BTG meio que fez uma conexão entre a Apex e a Forever Capital. A gente tinha ganhado um prêmio no BTG e o que a gente falava para o banco, como é que era nossa visão de negócio, o nosso Sim. futuro, era muito parecido com o que eles falavam lá no Espírito Santo. Eles colocaram a gente para conversar e na primeira conversa a gente acabou tocando no tema do regional, do desenvolvimento regional, de como as coisas estão muito concentradas na Faria Lima. Sim. E a gente tem expertise e como fazer com competência também em outras Existe regiões. vida fora Existe vida fora da Faria Lima, inclusive no mercado financeiro. Que no mercado financeiro isso é muito mais pujante, assim, vamos dizer. E eu percebo, Wagner, talvez agora, porque nós estamos chegando numa maturidade de mercado, até o mercado financeiro ele está ainda em expansão, né? Muito, no Brasil, muito. Que a gente sempre olhou para São Paulo, São Paulo, e deixou de ver quem de bom nós tínhamos aqui, ou nós temos aqui, né? Nós temos em várias regiões do Brasil, posso falar especificamente de Londrina, mas em várias regiões do Brasil nós temos muita qualidade de pessoas muito competentes dentro do mercado. Como o São Paulo, a Faria Lima, acaba atraindo grande parte do dinheiro, porque as grandes instituições financeiras estão lá. Era Rio e São Paulo. Rio perdeu muito o protagonismo nos últimos 10, 20 anos, eu acho que muito por má gestão do Rio de Janeiro mesmo, do estado do Rio. E esse dinheiro acabou migrando muito para São Paulo. Então, muita gente, por exemplo, aqui de Londrina, se forma e vai para São Paulo, ou vai estudar em São Paulo. Vários colegas. No mercado financeiro, eu conheço várias pessoas de Londrina muito competentes que não estão aqui. Mas quando a pessoa começa a voltar e começa a ter a opção aqui no mercado, Londrina já tem algumas boas empresas do mercado financeiro, além da nossa. As cooperativas de crédito exercem um papel muito importante nessa regionalização do mercado financeiro. Você começa a dar oportunidade para as pessoas voltarem, porque a qualidade de vida aqui é melhor, em geral, eu acho. Dúvida. Eu também. Não tenho, disso eu não tenho dúvida. Nós estamos aqui em qualquer lugar em 20 minutos. Total. Né? No muito 25 minutos. Se tiver em hora do no rush, na hora do rush. Né? E Wagner, você é formado em quê? Você começou a sua vida... Eu fiz administração... Na UEL? Não, na Universidade de Maringá. Na UEM? Não, Universidade de Maringá. Universidade de Maringá, perfeito. E depois... Você já foi para essa área de finanças ou não? Não, a minha história é um pouco diferente. Aliás, acho que é bem diferente, né? Eu ainda novo, eu fui para o Pará. O meu pai é separado da minha mãe desde que eu tenho 10 anos de idade. Certo. Né? E ele tinha ele sempre atuou no ramo da indústria madeireira. E ele estava lá no Pará, né? A gente foi para lá quando eu ainda estava no prezinho. Certo. Né, em 78. Alguns aninhos atrás. E lá, quando a minha mãe separou, a gente voltou para cá, eu cresci aqui, a gente estudou junto no Positivo, no basquete junto, etc. E depois, mais velho, o meu pai sofreu um acidente, eu acabei indo lá, acabei me envolvendo nos negócios, porque ele ficou por um período grande hospitalizado. Certo. Então eu saí aqui de nunca ter empreendido para do dia para a noite tocar o negócio com 80 funcionários, uma indústria e tal. Isso com que idade? Com 20 e pouquinho, 20 alguma coisa, 20 baixo, né? Sim. Aí eu voltei para cá, montei franquias de escola de informática, e uma revenda de software na época da Microsiga, que hoje é TOTOS, enfim, atuava nisso. E um ano e pouco depois meu pai faleceu. Nossa. Daí eu acabei voltando de novo, então eu fui 2 vezes. E assumi nos negócios lá, e lá eu acabei me envolvendo ele era presidente de uma entidade de classe, do empresarial, da Federação da Indústria. Sim. E eu acabei meio que herdando isso. As pessoas, né, com a participação foram me chamando para ocupar parte desse espaço. Ele era muito ativo politicamente lá.
E aí eu tive uma atuação muito forte Que nesse legal. mundo de Uma entidades de escola. classe e de trading, e de indústria. Enfim, participei de muitas discussões sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Quando a Marina Silva foi ministra a primeira vez lá Sim, atrás, né? sim. Era muito mais, talvez era ainda mais forte do que é E como hoje é que essa você questão encarou ambiental. isso daí, Wagner? Essa mudança? Porque, Daqui para lá, não, quando você foi a segunda vez e falou, agora eu vou ter que assumir. eu acho que eu não pensei muito, eu encarei o que tinha que encarar no momento, né? Certo. Era uma coisa que eu não tinha muita opção de não fazer. Tinha lá um patrimônio da família e eu tinha que ir lá tocar. E eu gosto muito do desafio. Eu acho que minha vida é muito pautada na adaptação. Tenho Certo. alguns amigos nossos, inclusive, que me falam que nunca viu alguém que se adaptou tanto durante a vida. Amém. Eu acho que eu já fiz de muitas Limões. atuações diferentes que eu tive que me adaptar e eu olho para frente e acho que essas adaptações vão continuar ocorrendo e agora parece que cada vez mais rápido, né? Com Exatamente. inteligência artificial e Sim. etc, etc. Mas isso não me desanima, não. Isso me motiva. Eu gosto muito Certo. dessa... Na verdade, eu não consigo me ver num período muito longo de tempo fazendo a mesma coisa repetitiva. Certo. Eu não fico quieto, não me Certo. acomodo. Esse é um cara incomodado. Sou. E aí, voltou para Londrina? Voltei para Londrina 2008, 2009, depois da crise, né? Eu tinha Sim. uma trading na época em sociedade com um francês, ele ficava na Europa, eu no Brasil. E quando entrou aquela crise de 2008, os negócios Certo. basicamente, eu lembro que as vendas caíram 80% assim, de um mês para o outro, né? Na época, a minha esposa estava grávida do segundo filho nosso. Eu falei, olha, é a hora, se a gente quiser pensar em voltar para o sul, é a hora da gente ir, porque se Sim. esperar melhorar, a gente não sai, Certo. né? Quando o negócio tá bom, é difícil você sair. É. E aí voltamos para cá, aí sem um plano definido, e uns anos depois, na relação aqui com os que são meus sócios hoje, que tinham um escritório da XP, eu era cliente. Ah, que E legal. nesse dia a dia lá, surgiu a oportunidade de eu ser sócio deles. Certo. E aí, como eu sou muito inquieto, essa sociedade, eu vim trazendo várias novas ideias e Inquieto, revoluções lá dentro do escritório, que nos Certo. levou a mudar para o BTG, até a sociedade com os sócios aqui hoje, fazer a fusão com a Apex. E a gente Certo. está onde a gente está agora. Que legal, cara. Você vê, tem toda uma história. E não sabia do final, né? Não, do final não. Para estar aqui hoje, né? Olha que bacana. Não tinha ideia que seria esse o caminho quando eu voltei para o Sul. Aliás, nem pensava em ir para o mercado financeiro. Sim. Eu sempre fui um empreendedor, toquei meus próprios negócios. Eu trabalhei, vamos dizer assim, como executivo, funcionário de uma empresa 1 ano e meio na minha vida. Certo. Uma empresa inglesa, multinacional, que tinha uma operação no Brasil, no ramo da indústria florestal. E Sim. com operações em vários lugares do mundo, e foi a única vez que eu me vi como um executivo realmente não sendo sócio de um negócio. Entendi. O resto da minha vida sempre foi sendo sócio empreendedor. Sim. E as pessoas em sua volta, Wagner? Como é que foi Atualmente? isso? No crescimento e atualmente, né? Importante ter pessoas junto? Fundamental. Você não constrói nada sem pessoas, né? Sim. Seja na família, todas as mudanças que eu fiz na minha vida, por exemplo, a minha esposa apoiou imediatamente. Certo. Eu imagino que sem o apoio dela eu não teria vindo daqui para lá, mudar a vida com criança. Sim. De uma hora para outra, sem ter esse suporte familiar, né, dos Certo. pais, etc. No negócio, nós temos um partnership, né, são muitos sócios, eu até perdi a conta já, mas são mais de 20 sócios que a gente tem no partnership da Apex hoje. O nosso negócio é muito baseado esse desenvolvimento regional que a gente prega, ele é de fato de uma forma mais profunda do que simplesmente dizer que nós fazemos negócios em diferentes regiões do Brasil. Certo. Quando a gente fala no desenvolvimento regional, eu estou falando em ter presença local com sócios locais que têm relacionamento local, que entendem a região. Entendi. E que ajudam a desenvolver negócios regionais que fazem sentido para aquela localidade, Sim. usando o expertise nacional e global da empresa. Sim. Hoje, por exemplo, nós estamos inaugurando hoje, nesse dia, o nosso escritório em Portugal.
Olha, que com parabéns! com 2 sócios portugueses, que já faziam parte da empresa, e estruturamos lá uma operação agora com um fundo Parabéns, europeu e cara. tal. Muita. Ó, Então tem intercontinental, alguns ó. sócios daqui hoje do Brasil estão lá. Eu tinha Sim, uma agenda que não fui, mas o raciocínio é esse. vida longa. Eu preciso ter essa conexão local de fato. Não Sim, basta eu montar um escritório e mandar 2 executivos para uma cidade qualquer do interior do Brasil para distribuir lá um produto meu. sim, A gente acha que esse não é o mais profundo que o desenvolvimento regional pode fazer. certo. O desenvolvimento regional realmente é estar conectado com a sociedade local e esses stakeholders, os Sim, clientes, os fornecedores, os parceiros de negócios, por exemplo, imobiliário. A gente tem, por exemplo, incorporadores que são parceiros em diferentes regiões, eles se sim, beneficiem desse contato na certo. ponta da empresa. Ou seja, eles conseguem ver mais de perto o que está acontecendo, Não, eles o conseguem investimento. ver de fato o que a gente tem. Pô, aqui em Londrina, eu tenho um time de 40 pessoas aqui, 42 pessoas aqui em Sim. Londrina. Tem sócios, tem pessoas mais novas, tem pessoas mais sêniores. Sim, A gente desenvolve o time aqui, a gente contrata aqui na cidade pessoas com conhecimentos em diferentes áreas. sim, E isso é o mote em todos os lugares que a gente vai. perfeito. Tá certo? É assim que eu vou desenvolver de fato a região. E o perfil que você busca De de cliente ou de pessoas? pessoas. De pessoas. A gente busca perfis diferentes, mas principalmente pessoas que têm uma veia empreendedora e um olhar audacioso de que queiram construir coisas grandes, Sim, né? Então, assim, não tem um único tipo, porque nós temos na empresa pessoas que são mais técnicas, pessoas que têm um certo. perfil mais de conhecimento técnico sobre diferentes assuntos do mercado financeiro, seja da emissão de dívida, M&A, a investimento em equity, o mercado imobiliário, etc. Como eu tenho pessoas que são mais comerciais, Perfeito. e ambos são fundamentais para o negócio. A balança tem que se equilibrar. Eu não posso ter só no nosso Sim. modelo de negócio, eu não posso só ter um time super comercial e também não posso ter um time só super técnico. Eu tenho que Certo. equilibrar isso, porque a conexão, né, a comunicação, você é um especialista Sim. no assunto, Opa, se eu não tiver um time comercial lá que tem essa capacidade de se comunicar e levar ao cliente tudo que a gente faz, sim. no final não resolveu Não nada. não deu Adianta eu nada, criar um monte de ideia bacana e eu não conseguir vender isso para o meu cliente, né? fazer ele entender o nosso propósito. E quais foram os principais desafios, Wagner? Da Apex, olha, o principal... Desse crescimento todo, os seus desafios. O principal desafio é gente, é cultura. Né? Cultura. Cultura. Eu acho que o principal desafio O sempre que, é a que você cultura. entende por cultura organizacional? Cultura organizacional, né? Sim, acho que a cultura do time como um todo, Sim. né? A gente tem um jeito, às vezes, de lidar com o cliente, por exemplo, aqui, diferente do que é no Espírito Santo, diferente do que é em São Paulo. Certo. Né? Eu tenho um tipo de produto financeiro, de estruturação de negócio, que pode fazer sentido aqui, pode não fazer em Cascavel, Certo. né? Que está aqui pertinho, né? Em Maringá, que está a 100 quilômetros. Sim. Então, assim, a cultura regional ela é muito diferente. Certo. E a cultura organizacional também. Quando a gente faz uma junção de negócios, Sim. eu tinha uma empresa que tinha um modus operandi, Sim. né, que vem muito da cultura dos sócios, de ser... e aí eu acho que inclui tudo, né? Seja desde do como cobrar o time. Certo. Um pode ser mais duro, o outro pode ser mais metódico na cobrança, Sim. o outro pode ser mais light na cobrança. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Certo. Só que elas são diferentes e a gente tem que, com o tempo, ir adaptando. Lapidando Eu costumo comparar que é meio como um casamento. Certo. Né? Você tem que ir se adaptando ao longo do tempo. Certo. E você tem que saber também até onde você Quais quer são os seus limites, os seus né? limites. E a outra parte também, aonde vale a pena eu me adaptar ao outro, onde o outro tem que se adaptar a mim, onde a gente tem que Certo. mudar talvez os dois. Né? Certo. E a situação econômica do país hoje te atrapalha Olha, muito ou não? o Brasil é um país que não falta emoção. Né? No mercado financeiro,
Eu sou um otimista, né, Certo. com o Brasil, e eu vejo muita gente, nos últimos anos principalmente, no mercado financeiro, muitos clientes, e a gente vê muito na mídia, as pessoas estão indo embora, não acreditam no Brasil, não dá certo, e etc, etc. Eu acho que o Brasil é muito maior e tem algumas características únicas, macroeconômicas e políticas, né? Certo. O Brasil é um país muito maior que a Argentina, Venezuela, e a estrutura política e econômica do país, eu acho que nos protege. Eu não acho que a gente vai virar uma Venezuela nunca. Também Certo? então, eu sou dessa E opinião. eu Acho que não é um acho que a gente exagero. chega no nível de institucional que chegou na Argentina, por exemplo. Sim, Porque a nossa base política de pressão, o nosso empreendedorismo aqui, ele é muito forte. Você vê o nosso sim, agronegócio. sim, É mais de 25% do PIB. sim. E batem, né? Ninguém sobrevive no Brasil politicamente se realmente o cara não ceder ao agronegócio quando ele pega Certo. pesado. Sim, Isso vale para outros negócios. As entidades, eu agora estava almoçando com o pessoal da Associação Comercial aqui, todas essas entidades nossas, empresariais, de trabalhadores, etc., exercem uma função, uma influência. Então você pega e olha o Brasil em 2000 para cá, nos últimos 24, 25 anos. Quantas crises nós passamos? opa. Impeachment, etc. Crise lá fora, crise aqui. Na verdade, quais foram os momentos de paz que nós tivemos, Poucos, né? Pouquíssimos. Mas olha o Brasil em 2000 e olha hoje. Evoluiu muito. Demais. Né? Olha quantas empresas que eu conheço que são clientes que prosperaram neste período. Aí prosperaram bem. E né? quantas que continuam prosperando. É. A gente tem cases de clientes que estão crescendo absurdamente nos últimos Sim. 5, 6 anos. Sim. Neste ambiente desafiador que a gente tem. Eu lembro das aulas de ADM, que sempre falavam crise é oportunidade. Crise é Entendeu? oportunidade. Crise, as pessoas continuam comendo, continuam bebendo, continuam saindo. É você que tem que... Não há dúvida que o brasileiro tem que ter, o empreendedor no Brasil tem que ter talvez um pouco mais de adaptabilidade em relação a um alemão, tá certo? Mas eu acho que isso é o bom. Não é ruim, não é ruim, é emoção, né? Eu acho que no futuro talvez a gente vá ter um grande destaque mundial justamente por essa capacidade de adaptação. Sim, que é um diferencial Porque nosso. o mundo vai começar a mudar mais rápido. Certo. Não tenha dúvida. Você olha para trás e não precisa ir em livros e nada, é só olhar a própria experiência. Nossa, Sim. quantos negócios. O cara tinha lá o mesmo negócio, no mesmo lugar, fazendo o mesmo produto durante 10, 15 anos e dava certo. Hoje é difícil. É raro o negócio que você não vai ter que ir no marketing, na adaptação do produto, da comunicação, da mudança de clientela, mudança de cliente, foco. Não tem... Mas isso me anima, não. Então, é porque é o desafio, né? É para quem quer. É para quem quer. Entendeu? Eu acho que isso, quando nós falamos de empreendedorismo, tá muito ligado ao querer, né? Total. Entendeu? O teu sonho, poder fazer. O empreendedor tem que ter a vontade de fazer. Sim. E a persistência, porque problemas irão ocorrer e você vai errar. Certo. Não conheço quem nunca errou. E falando de empreendedorismo, já ligando com a Apex, tem que saber mexer com grana, né? O empreendedor. Tem que saber lidar com a grana de uma forma cada vez mais organizada. O brasileiro tem uma característica talvez muito mais intuitiva, né, do que processual, né? O brasileiro é menos planejador do que é um europeu, por exemplo, principalmente os nórdicos. Mas, de outro lado, nós somos muito vamos e fazemos, né? Sim. Com força, não sei o quê. E eu acho que hoje em dia esse profissionalismo na gestão financeira é necessário. Está ficando cada vez mais difícil uma gestão mais amadora, mais intuitiva do dinheiro, do caixa, do endividamento, enfim, de como planejar esse só na intuição, manejar o dinheiro do que como se fazia antigamente. Né? Eu coloco aqui na conta, vai o feeling, tiro, vou no fim, não, eu não compro, eu não faço dívida, simplesmente porque eu não faço dívida. Mas qual que é o racional de não fazer a dívida? Por que não alavancar? Você estudou, se faz, porque você pode alavancar no bom sentido, alavancar no sentido de você
multiplicar muito mais rápido a potencialidade da empresa, Sim. o capital, e aí o capital humano e financeiro gerando riqueza para todos, né? Sim. Mas se você não tem um domínio do conhecimento financeiro, isso gera medo e a pessoa não faz. Certo. Esse é um exemplo. O outro é misturar todo o pessoal com a empresa, Sim, né? sim. Sangro a empresa aqui Sim. e aí no momento bom eu sangrei a empresa e aí quando vem uma crise a empresa que é a minha galinha dos ovos de ouro, a minha vaquinha Tá leiteira ali morta. tá morta. É. Eu sempre aprendi Mas, assim. mas a gente evoluiu bastante. No próprio agronegócio, eu gosto de usar o Sim. agro. Você vê hoje, em geral, o agro brasileiro, nas propriedades rurais mesmo, Certo. num outro nível de gestão. Sim. Você tem uma outra geração hoje cuidando com uma boa qualificação Certo. e gerindo uma propriedade rural quase como uma indústria. Sim. Com números, Sim. com dados. Uma profissionalização do campo, Uma né? profissionalização muito grande. É. Estou falando do campo porque é o grande negócio do Brasil de destaque, Certo. mas isso vale meio para várias outras áreas. E o empreendedor, ele pode buscar Apex? Pode, deve. Oh, Estamos aqui para isso. E o que ele busca? Você, um cara que está no começo, tem um dinheiro para investir, o que ele pode buscar com vocês? Então, acho que o que nós fazemos no final do dia, o mercado financeiro faz, Sim. é conectar estoque de capital com projetos, né? Então, Certo. eu vou conectar quem tem dinheiro com alocar esse dinheiro, seja via dívida ou via equity, né? Sim. Para ter um retorno financeiro do Explica investidor. o que é o equity. O equity é a participação societária, né? Perfeito. No final do dia, de forma bem simples, tem duas formas de você ter dinheiro para desenvolver um negócio, a sua empresa e tal. Ou você faz dívida, ou você tem participação, dinheiro dos sócios. Certo. Esse dinheiro de sócio pode ser o seu dinheiro que fundou a empresa, você colocou o seu dinheiro. Sim. E não precisou pegar nada de dívida e foi crescendo a empresa e aumentando. Você Sim. pode trazer um sócio para colocar dinheiro no seu negócio. Certo. E aí você abre mão de uma participação da empresa. Certo. Tem o ônus e o bônus disso. Lógico. Né? Se o negócio der muito certo, às vezes era melhor ter pego uma dívida. Perfeito. Tá certo? Mas cada coisa tem a sua característica e não tem o certo Sim, ou errado. Tem certo. o que você, às vezes um misto dos dois é o melhor. Então, ou é equity, que é a participação societária, um sócio que põe dinheiro, pode ser o seu dinheiro, o dinheiro Sim. do sócio, mas é o seu dinheiro, é dinheiro de sócio. Ou dívida, você faz uma dívida, fica com um Certo. débito, e aí quem está te emprestando o dinheiro quer saber como você vai pagar, Certo. e menos como o negócio, se vai dar certo ou vai dar errado, mas ele quer receber o dele primeiro. E qual que é a maior dificuldade do empreendedor para conseguir isso? Porque tanto o sócio como o dinheiro... para ele poder, é uma falta de projeto, é falta de visão, é a falta dos dois. Eu acho que principalmente a falta da organização contábil da empresa. Certo. A organização financeira para você poder demonstrar, seja para quem? Para um banco, para uma empresa como a nossa, que vai Sim. ajudar o nosso cliente a buscar o mercado de capitais para levantar recurso, seja para buscar um sócio, né? Porque você tem aquele sócio que é o parente, o amigo, que é mais no né? mais no relacionamento, não olha muito, não, eu confio em você, vou te Vai dar o lá, dinheiro aqui, vai lá, geralmente isso dá errado. Mas essa é uma forma. Perfeito. Saindo desse mercado que a gente não consegue ajudar, indo para um mais profissional, Certo. a gente esbarra muito na profissionalização das empresas do números, né? Certo. Obviamente, no Brasil, a gente tem uma dificuldade a mais, é meio histórico, mas recentemente isso tem sido maior, que é o juro. Certo. Né? Os juros no Brasil estão num patamar que de certa forma, dificulta você ter um investimento, seja como Certo. sócio, seja como dívida. Porque Certo. o cara que vai tomar a dívida vai pagar um juro alto, ele tem que ter Certo. condições de gerar o lucro excedente para poder pagar a dívida e sobrar dinheiro para ele. Certo. Né? E o sócio, quando entra de sócio, ele tem que ter uma empresa que vai gerar um lucro, uma perspectiva de lucro maior do que ele deixar o dinheiro dele aplicado no Sim. CDI. Sim, Ele o vai juro correr um alto é risco. péssimo para isso. Juro alto, ao contrário do que as pessoas pensam no mercado financeiro, o juro alto não é o ideal para o mercado Sim. financeiro. Porque ele acaba atrapalhando a geração de negócio.
Incrivelmente, o Brasil, da pandemia para cá, não é nos últimos 2 anos, mas desde Sim. a pandemia para cá, a gente tem todo ano, e aí a gente pode discutir o porquê, mas a gente tem todo ano crescido acima do que os economistas prospectam em dezembro do ano anterior. Sim. Mas isso recorrentemente, desde o Bolsonaro e tem sido agora no Lula e tal. E a hipótese é que isso se deu muito às reformas estruturantes que o Brasil passou ali depois do impeachment. Na época Ok. então você criou um ambiente de mais facilidade de geração da economia crescer, Sim. apesar dos juros Certo. que estão altos e de certa forma deveriam estar inibindo mais fortemente a empresa. Sim. O outro fator que faz o Brasil continuar crescendo apesar disso é o gasto do governo. Só que esse gasto do governo tem limite e está gerando a Lógico. crise que nós estamos passando Sim, hoje. O governo acaba sim. freando no juro, acelerando com o gasto, e aí a economia continua crescendo, mas a custo do endividamento que em algum momento precisa ser equalizado. Isso já deu errado. Já deu errado, parece que já deu errado. Já deu errado. E daí peguem livros de história e leiam, nem tão... O final disso nunca é bonito. O final disso nunca é bonito. E Mas nós estamos em tempo de mudar de rota. Tá. E um conselho que você dá aí para o empreendedor hoje? Acho que o empreendedor tem que ter muita vontade de não desistir. Eu não consigo ver assim é igual criar filho. Certo. Não tem um manual exato, cada um é diferente do outro. Você pode conversar com outros 100 pais. Sim. E cada um vai ter Cada um um vai jeito para ter cada filho, você vai ter para cada negócio, né? E para diferentes fases do seu negócio, Sim. você vai ter diferentes características para se adaptar a ele. Inclusive, Sim. o empreendedor vai ter que ir evoluindo e assumindo diferentes papéis ao longo do tempo. Certo. Então, assim, persistir e saber que é preciso colocar muita energia naquele negócio e que você vai ter muitos dias ruins, Sim. não é ter uma empresa, não é ir para casa mais cedo e nem deixar os outros lá cuidando. Certo. É trabalhar mais que todo mundo, ter muita energia nela, mas E procurar acredito muito. pessoas que saibam o que estavam fazendo. Eu acho que procurar sempre pessoas melhores que você, Certo. ou que são complementares a você, sejam sócios, executivos, sejam Uma brincadeira que consultores e tal. uma coisa que eu sempre brinquei, Wagner, que eu sempre gostei de ser o burro da roda. Boa, é uma boa, né? Você quer pessoas com qual você vai poder aprender. Exatamente, né? porque quando você é o espertão, você não aprende mais nada. Você quando está ensinando os outros. Você está né? ensinando os outros. Sem problema de ensinar os Sem outros. problema. Mas é bem mais legal aprender, Total. né, e se desenvolver. Outro ponto, e a IA nessa história toda aí? Putz, a IA é talvez a gente esteja, de tudo que eu leio e que eu tenho tentado me manter atualizado sobre o assunto, Sim. Eu acho que na prática ninguém sabe exatamente todos os efeitos que isso vão ter nos negócios, né? Certo. Acho que a gente vai ter vários desafios, mas de novo, eu vejo Bons olhos. com uma forma animadora. Eu acho que é uma ferramenta a mais que as pessoas que tiverem vontade de se desenvolver vão ter para produzir mais. Sim. O produzir mais, o ser mais produtivo, né, dentro da empresa, eu imagino assim, no caso da nossa empresa, qual que seria o ideal do IA? Nós, com o mesmo time que a gente tem hoje, que a gente consiga produzir muito mais. Certo. Que eu não precisasse crescer muito o time para crescer muito mais o tamanho da empresa sem crescer tanto o time. Sim. Que a produtividade do time atual vai ser muito maior. Certo. Tá certo? Isso traz desafios para a empresa e para o time. As pessoas têm que ficar atualizadas. Quem não, essa geração atual principalmente, que não estiver muito conectada usando o IA, pode ter muita dificuldade no futuro. Eu não acho que a IA vai causar mas isso é só uma opinião. Posso estar completamente errado, vai causar uma grande demissão em massa pelo mundo. Eu acho que a economia vai acabar gerando outras oportunidades, como sempre ocorreu em grandes avanços tecnológicos. Sim. Falaram isso, né? Quando veio a máquina a vapor, depois falaram isso quando veio a eletricidade. É que a IA talvez atinja um nível, né, de pessoas um pouco diferente das outras. Né? As outras revoluções atingiram muito mais uma mão de obra menos qualificada. A base da pirâmide. E essa vai atingir talvez mais o funcionário de colarinho branco, que o pessoal fala. O intermediário
né? O pessoal do mercado financeiro está lá sentado no escritório. Não, segundo dizem, a minha profissão acabou. Como professor. Mas eu acho que eu leio todo dia, acabou uma. Eu acho que quase todas acabaram, né? Todos acabaram. Não vai precisar de quase ninguém. A gente vai precisar muito, na minha opinião, cada vez mais, ter as pessoas que são muito especialistas em conexões humanas que façam a coisa funcionar, tanto para fora da empresa como para dentro da empresa. Acho que a IA vai dar, de novo, um grau de produtividade e de produzir coisas repetitivas e soluções. Sim. E ajudar até trazer informações. Ela traz a informação meio que moldada como se fosse uma ideia, mas na verdade é a informação que está disponível que ela compilou e te trouxe para você tomar uma decisão. Isso. E quem tiver a capacidade e a experiência, eu acho que para nossa geração vai ser ótimo. Perfeito. Porque eu acho que a gente tem hoje conhecimento suficiente e vivência para, tendo uma ferramenta dessa na mão, mais agilidade para tomar decisão. Certo. E ajudar a empresa a ir para outro nível. Perfeito. Entendeu? Mas é um desafio. A nova geração precisa se adaptar. Se pensar que há 20 anos a gente mal tinha internet... Na nossa época a gente tinha que ir na biblioteca pegar o livro, pegar o livro para ler, né? Ter a Barça em casa. Aliás, eu sou fã de podcast. Eu acho que podcast é uma das grandes revoluções que a gente tem, que permite esse tipo de bate-papo, e você consegue encontrar hoje podcasts de quase todas as áreas que te interessam. É bem bacana. De qualquer assunto você acha e você pode ouvir, porque ao contrário da leitura, que você tem que parar, sentar e ler, você pode escutar na academia, caminhando, cozinhando. Eu, como não paro quieto, para mim tem sido ótimo, assim, podcast. Perfeito. Eu escuto na academia, eu escuto caminhando no lago, Spotify, né? Eu vou cozinhar e eu fico escutando. E na hora que você escuta um podcast, você está escutando, o cara às vezes não teve o tempo suficiente para decorar a fala, né? Sem dúvida você nenhuma, escreve, corrige e tal. Lógico. Ali é muito mais, você escuta um mercado financeiro, por exemplo, um grande gestor de algum fundo, dando num podcast, ele tem que dar a opinião dele ali, às vezes numa pergunta de supetão, não tem muito tempo dele preparar aquela... Né? Tem gente que faz, mas é um pouco mais difícil disso. Então eu sou fã, acho que o podcast é um instrumento muito bom. Aliado com a inteligência artificial, essa turma nova pode escutar um podcast e usar a inteligência artificial para refinar aquele assunto que foi discutido no podcast, sem exatamente estar numa aula com sumidades para isso. Você pode se beneficiar de conhecimentos de ter conteúdo próximo sem ter que... porque antigamente era tudo muito distante, né, mas cara? É preciso ter vontade disso. Né? Quem é o cara do mercado financeiro hoje, Wagner? Pô, essa é uma pergunta difícil, hein? O cara do mercado financeiro... O cara do mercado financeiro. Rapaz, depende em que sentido você quer falar, né? Se a gente pensar numa figura mais em termos de tamanho, de relevância, em termos de tamanho dos negócios que faz e de relevância para o mercado, eu acho que nos últimos 10, 15 anos, a gente tem duas grandes figuras no mercado financeiro, que é o André Esteves do BTG e o Guilherme Benchimol da XP. Certo. Com características diferentes, eles mudaram a cara do mercado financeiro. É só você olhar quem que mandava... Isso que você está falando, na nossa época não existia. Até isso era muito... Bradesco, Itaú e Santander e tal, né? Sim. Então hoje você trouxe, inclusive para as regiões do Brasil, muito da plataforma que esses caras ajudaram a disseminar em termos de tamanho. Sim. Eu acho que de relevância são os dois. Em termos de conhecimento, de pensamento crítico e tal, tem vários. Como que você curte? Cara, eu curto muito o gestor da Lumina Capital. Qual que é o nome dele? Eu estava escutando até um podcast dele semana passada no Market Makers. Como é que chama? Market Makers, o podcast. Não, o Lumina. Lumina, então. O nome do gestor me falhou aqui a memória agora do nome dele. Eu vou lembrar, eu já te falo. Mas ele é um cara que traz um pensamento muito... com outras formas de enxergar o problema. Sim, ele traz deixa eu ver aqui o pensamento nome geralmente dele. muito profundo do mercado, né? Ele vai na história. Para eu buscar o nome dele, que é Lumina. Lumina Capital.
Vamos ver aqui. Daniel Goldberg. Goldberg, isso. Opa! O Daniel Goldberg, eu acho que é uma... Valeu aí, Daniel. Acho que o Daniel Goldberg traz um nível de análise de problemas do mercado financeiro, uma ótica de olhar muito profunda e ele provoca reflexões fora do senso comum. Ah, que E bacana. ele É o traz cara que acende luzes. ele geralmente traz uma análise histórica de pesquisas bem detalhadas no tema, com Sim. várias variáveis e faz você pensar em tudo, né? Por que quem investiu em determinado tipo de ativo teve mais retorno do que quem investiu não sei o quê, qual que é o risco de verdade. Risco é uma coisa não tão simples quanto você fala, tem risco, mas qual é o risco de fato Sim. daquele negócio que você está investindo? O que é risco de fato, o que é né? risco de Não fato? É o risco. O Daniel Goldberg traz sempre umas análises muito inteligentes sobre isso. Eu gosto muito de ouvir ele. Tem outros, mas eu gosto muito de ouvir ele. Sim, que bacana, Wagner, que bacana. Wagner, estamos chegando no fim. Foi um prazer tê-lo aqui. Nossa, você não tem ideia do prazer mesmo de ver obrigado. amigo meu aqui. O prazer foi meu. Muito bom te encontrar. Muita luz aí, muito sucesso para a Obrigado Apex. para você também. O empreendedor que quiser ir atrás. Só antes de terminar, uma coisa que eu percebo é que o brasileiro, no geral, tem muito pouco conhecimento do mercado financeiro. Tem. Né, que a gente falou que estava numa ascensão, mas ainda. O que o cara que está ouvindo a gente aqui, ele deve, que não sabe ou que tem uma certa ideia, onde que ele busca mais informação, vai? Olha, a informação hoje depende muito, acho que, da vontade dele de buscar informação. Sim. Né? Na Apex, como eu falei, a gente tem estudo de pesquisa, a gente produz muita informação. Se entrar nos nossos sites, nossas newsletters, já produz muita informação, mas tem várias outras, como eu te falei, podcasts, como Market Makers, como... Porque eu percebo que tem muita gente que tem medo, Wagner, porque hoje isso daqui Mas o medo geralmente é falta de conhecimento, né? Como eu te falei do Brasil, se você for simplesmente olhar a notícia de jornal do dia a dia, ninguém empreende no Brasil. Certo. Tá certo? E olha o que o Brasil, quanto que o Brasil evoluiu nos últimos 25 anos. Certo. Tá certo? E boa parte disso foi administrado pela mesma turma que hoje está aí. Certo. Com todas as reclamações que a gente tem, mas se você ficar esperando o ambiente perfeito para empreender, você não faz, para investir também. Eu adorei isso, não ficar esperando o ambiente perfeito. Exatamente. Uma que ele não vai acontecer, né? Não vai acontecer nunca. Sempre vai ter uma preocupação. Sim. Sempre vai ter algo no radar que pode acontecer. Uma guerra, agora a gente está muito na guerra. Sim, opa! É um risco que a gente tem. Sim. E aí, você vai sentar em casa e ficar com medo de fazer qualquer coisa porque tem um risco disso? De guerra. Tem um risco de uma eleição e ir para um candidato que você não gosta? Sim. Então você precisa, tanto do ponto de vista de empreendedorismo quanto de investimento. E investimento que eu estou dizendo, não só investimento no mercado financeiro. Sim. Investimento na sua empresa, no seu negócio, de desenvolver o negócio, de comprar um imóvel, etc. Construir, o medo te paralisa. E geralmente o medo é falta de conhecimento. Tem formas de você mitigar este risco, que é diversificar o seu dinheiro em diferentes formas, diferentes ativos. Certo. No mercado financeiro, no Brasil, fora do Brasil, no lugar que você conhece mais, num outro que é mais arriscado, a gente pode ajudar com certeza na construção disso. Perfeito. Wagner, obrigado. Se ligou, né? É Inapex. Procurem eles, tenho certeza que vai dar um grande apoio. Wagner, obrigado. Obrigado, Henrique. Sucesso para você. Parabéns. Obrigado. Até mais, até uma próxima vez.